Olá, amigos. No programa de hoje nós vamos tratar da questão da Justiça do Trabalho em relação à pejotização. Vamos ouvir assessores jurídicos da FIT-AEG-TODF, a doutora Cristiane Pavan e o doutor Pablo Pavan sobre esse importante tema que, embora fale da Justiça do Trabalho, atinge diretamente o trabalhador. Fique com a gente. Estamos aqui, como já havia dito, com a doutora Cristiane Pavan e o doutor Pablo Pavan. Ambos são assessores jurídicos aqui da FIT-AEG, fazem parte da assessoria jurídica da FIT-AEG-TO e DF. Doutora Cristiane, doutor Pablo, vamos começar pelas mulheres, como sempre. Doutora Cristiane, qual a situação da Justiça do Trabalho em relação à pejotização? É um tema que está muito em voga, está nas redes sociais, está no noticiário, mas ninguém sabe direito o que está acontecendo. Sim. O que está acontecendo? Então vamos lá. Primeiro é uma honra estar aqui mais uma vez junto a essa entidade sindical que tão bem representa aí os trabalhadores e as trabalhadoras da nossa classe, né, da classe industriária. Então, muito obrigada aí pelo tempo e obrigada também pela sensibilidade de tratar desse assunto, sabe, Joãozinho? A gente precisa mesmo que a classe trabalhadora entenda que isso não é um assunto técnico, jurídico, porque à primeira vista fala pejotização, uma palavra tão estranha, né? Ou então fala competência da Justiça do Trabalho, parece que é assunto só relacionado ao mundo jurídico, mas não é. Ele afeta diretamente a classe trabalhadora. E por quê? Porque o STF, através de uma decisão monocrática, o que é monocrática? Apenas um ministro, que foi o ministro Gilmar Mendes, ele decidiu de uma forma ampla, que atingiu todos os processos do nosso país, que aqueles processos que estão na Justiça do Trabalho, que dizem respeito à contratação via PJ, que é a pejotização, ou seja, a pessoa contratada me dá aí o seu CNPJ, vamos fazer um contrato. Só que está se discutindo na Justiça do Trabalho se tem ou não vínculo de emprego, alguns processos. Por quê? Porque não era para ter CPJ. Aquela situação específica, ele não tem liberdade em relação ao seu tempo de almoço, não tem liberdade na entrada e na saída, que horas que ele entra, que horas que ele sai. E não só em relação ao horário, ele tem um contrato mais rígido, e daí tinha que ser vínculo de emprego, carteira assinada, daí a empresa vem e contrata via PJ. Daí é aí que está o problema. Ela tenta iludir ou ludibriar o trabalhador e a Justiça do Trabalho. Burlar a lei, burlar a lei. Doutor, e aí tem saída para... Porque eu às vezes penso que essa pejotização, ela veio já com esse intuito. Já havia o intuito de tirar esses encargos e prejudicar o trabalhador, porque o cara fica refém do governo, como é que ele não tem uma aposentadoria, não tem nada, o cara sofre um acidente, né? Um motoqueiro desses aí que entrega alimento cai, machuca, não tem direito a nada, e a empresa não se responsabiliza. Exato. Como é que o senhor vê essa situação? Primeiro, parabenizo todos os trabalhadores, todas as pessoas que estão buscando aqui informação, porque isso é extremamente importante. E o que a entidade sindical está fazendo, isso é muito sério e muito legal, trazer esse conhecimento para o trabalhador. Porque quando você tem conhecimento do que está acontecendo, você consegue ter opinião e se defender. Então, parabéns, viu, Joãozinho, por tratar desse tema. O que acontece? Esse problema de pejotização, ele não é nem a questão do problema de pejotização, eu vou mais além um pouco. A questão da competência para quem vai estar julgando essa relação de trabalho, que é uma relação de trabalho, ela é muito séria. E explico por quê. O trabalhador, se eu vou tentar falar de uma forma bem
bem transparente, bem simples, para o trabalhador conseguir entender o que seria essas competências. Hoje, a gente tem na justiça, se você tem algum problema, você recorre a quem? A um terceiro para poder solucionar esse problema. Quem que é esse terceiro? O Estado. Porque senão a gente vai partir para aquele princípio que, em vez de eu recorrer para o Estado, eu vou partir para as vias de fato. E isso ninguém quer, a sociedade não admite isso. Então, tem-se o Estado para fazer esse julgamento, para falar de quem é a razão. Dentro do Estado, ele se separa por assuntos, para poder julgar os problemas. Se eu tenho um problema hoje com um terceirizado, com uma pejotização, se eu contrato com PJ, não tem como eu desassociar isso de uma relação trabalhista. Eu estou ali, o cara está prestando um serviço para mim por todos os fundamentos que a doutora Cristiane disse, que a gente tem ali toda uma relação, então tem toda uma especificidade. O que acontece hoje, o cerne da discussão? Eles querem levar essa discussão que é sobre o relacionamento entre empresa e contratado para a justiça civil. O que a justiça civil trabalha? O que ela julga? Coisa. Ela julga coisas. Se eu tenho esse celular quebrado, ele vai jogar para onde? Para a justiça civil. Por quê? É o direito das coisas. É uma ação civil. Ação civil. Eu vou julgar o quê? E o trabalho é ação trabalhista. Problema material. Se eu não posso dar esse tratamento, aí que a gente vai lá na raiz da justiça trabalhista. Eu não posso dar esse mesmo tratamento para uma relação trabalhista. E eu te explico por quê. É totalmente distinta. Se eu tenho algum problema de mercadoria, de alguma coisa material, não é uma... É óbvio que está ferindo direito de pessoas, de duas partes envolvidas, só que não é algo extremamente emergencial. Bater um carro, né? Bater um carro, óbvio, vou ficar a pé, mas eu vou morrer por isso? Não. Aí eu vou pegar o ponto. Na justiça trabalhista, se eu tenho um problema entre as partes, que é a empresa e o empregador, o que eu estou discutindo? Verba alimentar. A verba alimentar, sustento, subsistência, é comer, é ter lazer, são problemas sociais. E a justiça trabalhista, pelo histórico dela, pela preparação, e são distintos. Um juiz trabalhista, ele tem um conhecimento específico. Um juiz da civil é um outro conhecimento. E até pegar, vai demorar... Isso. E assim, a origem da justiça civil ela é totalmente distinta da justiça trabalhista. A justiça trabalhista ela é preocupada com as causas sociais. A justiça civil não é que ela não se preocupe com isso, mas ela não é feita para isso. Então, quando você pega o STF, direciona todo esse ramo, porque o que eles estão fazendo? Ele falando assim, não, isso não é um vínculo trabalhista, isso não é uma relação de trabalho, é uma relação contratual. E não é assim. Ela, como vocês falaram anteriormente, ela está mascarada como uma relação contratual, contratual civil. Mas é uma relação contratual CLT, trabalhista. Eu estou discutindo ali, não é uma empresa com uma empresa. Não se iludam. Naqueles casos de fraude, né? Isso. Seria, no caso, por exemplo, questão de consumo, que também são importantes. Sim. Mas não são trabalhistas. Não são trabalhistas. Quando eles jogam... Agora, uma pergunta para vocês dois. O que poderia estar por trás dessa manobra? Quem estaria ganhando? É interesse de quem tirar da Justiça do Trabalho e jogar para a Justiça Civil numa ação monocrática? O que eu vejo é que o problema não é tratado em sua origem. A gente sabe que existem problemas em empresas? Existem. Qual seria o primeiro ponto a ser tratado? Seria o Estado cortar na sua carne. Que é o quê? A gente acabou de falar aqui, desoneração de folha, problemas tributários. Isso que onera. Por que existiu essa terceirização? Para desonerar a empresa, para baixar custo. Então, isso está sendo tratado de forma equivocada. Eu estou penalizando quem? O trabalhador. E não estou fazendo uma reestruturação que deveria ser feita para tratar do problema. Qual que é o problema? A gente não é louco aqui para chegar e querer esganar a empresa. Não é isso. Esganar, que eu digo economicamente, não é isso. Mas buscar uma solução que seja eficaz e racional. Qual é? Atacar o problema.
Se o problema hoje é econômico, o Estado tem que partir dele. Vamos fazer uma reforma tributária correta, vamos fazer uma revisão desse custo que o trabalhador tem para a empresa, vamos rever essa questão de tudo, gente, até o sistema S. Tudo isso é custo para a empresa. Então, tem que ser revisto, é isso. Por isso que houve esse movimento para a implementação de pejotização, de terceirização. Não é nem terceirização, seria mais a pejotização mesmo. Pejotização, porque eu vou tratar um relacionamento de empresa em empresa. Essa foi uma solução que o legislador empresa, implantou. só que atrás tem uma pessoa física. Sim, só uma pessoa física. Eu estou pegando um trabalhador, estou filmando ele numa empresa e fazendo esse relacionamento. Daí é isso que é o problema, que não estamos... A origem foi essa. A gente precisa desonerar a empresa para ela ter fôlego. Como que eu faço isso? Pego o trabalhador e transformo ele numa empresa, para ele prestar serviço para mim. Aí é onde chegou-se a esse problema hoje. E assim, só fazendo um adendo, né? O incrível é que se essa medida foi tomada para que as empresas tenham um determinado fôlego para continuar ali na sua competitividade de mercado, enfim, sob a visão ali patronal, só que está se criando um efeito dominó. Porque se os trabalhadores não recebem o suficiente, não tem resguardado nem o piso da categoria que o sindicato luta tanto, reajuste salarial não tem resguardado questão de... o mínimo do mínimo do que se tem de conquista. Não, e não é só o mínimo, é o que se conquistou por anos e anos nas negociações coletivas, elas se perdem com a pejotização. E daí, se o trabalhador ele não recebe esse mínimo, ou ele não recebe os benefícios que foram conquistados por muito tempo para os sindicatos, não gira o mercado, sem circular dinheiro, não se compra mercadoria, automaticamente as empresas elas vão se sentir prejudicadas em breve, principalmente aqueles pequenos empresários que ali o seu filho precisa estar no mercado, se ele for contratado, vai ser contratado via PJ, não vai ter resguardado o seu direito, enfim. Isso deve virar um efeito cascata também no sistema previdenciário, porque quem de nós que tem um planejamento previdenciário? O povo vai se planejar? Ele está ali via PJ, ele vai contratar, ele vai contribuir facultativamente? Difícil. Ou se ele está girando economicamente, ele vai ser um contribuinte individual para o INSS? Acho muito difícil. Não, e a maioria não é. Isso é claro. E outra coisa que eu vejo também, aí também na esfera criminal, quando uma empresa mal intencionada contrata o trabalho escravo, ela contrata de uma empresa terceirizada, do PJ, não é isso? Uhum. Nunca é empresa... Aí, quando estoura a bronca, a polícia vai lá, não, eu não tenho nada com isso. Quem tem a ver com isso é o PJ, é o cara que contratou. Isso também facilita, né? Facilita. Se quiser. Você acaba fazendo essa mascaração de problemas. É óbvio que a empresa, de acordo com a investigação, ela vai responder. Só que para eles, imediatistas, que eles vão, que eles vão analisar? Que isso aqui não vai... Essa análise que você fez, perfeita, não vai me atingir. A roupagem, né? A roupagem. Vai atingir, acaba atingindo. Né? Só que, para isso ocorrer, o caminho vai ser longo. Processualmente, investigação, então precisa de prova. Não é tão simples essa investigação como se fosse vinculado diretamente ao CNPJ. Pois é. Então eles estão fazendo isso, estão criando subterfúgios. As empresas ruins usam isso. Existem casos aí, até no agro, que a empresa é do agro e aí contrata um terceirizado. Mas o cara trouxe os caras da Bahia, não tem nada com isso. Não... Sabe o que é muito isso? Aquela história, lavar a mão. Eu passo o problema para um terceirizado, eu lavo minha mão, eu não quero saber como vai chegar, desde que o meu custo seja aquele que eu quero. Eu vou fazer uma questão de custo. Conseguir reverter esse clima, essa situação, como é que vocês veem isso? Fazer uma manifestação junto ao Supremo, revogar essa, que foi uma portaria, né? E foi monocrática. Tem como reverter? Na verdade, a decisão se deu num processo, né, já com que a gente chama no direito efeito erga omnes, ou seja, cumpra-se nacionalmente. Então, o Poder Judiciário, os tribunais, o juízo de primeiro grau, ele não tem outra saída senão suspender. Os processos eles são suspensos.
Suspenso estão suspensos. significa paralisados. Os processos não andam enquanto não se decidir de quem é a competência para julgar esses processos. Mas eu vejo assim que o povo brasileiro ele tem um perfil assim de não falar sobre o assunto, e daí por isso eu parabenizo tanto a FITAEG que trouxe essa pauta aí para o seu podcast. Eu acho que a gente tem que discutir, tem que trazer aos canais de comunicação. Os sindicatos, eles podem perder muito, porque como que vão representar PJs? Então, e PJs têm direito aos instrumentos coletivos? Não tem, né? Então, eu acho que é importante que os sindicatos façam como a FITAEG está fazendo, utilizando seus canais de comunicação, indo também para as rádios, indo para onde puder, para que a classe trabalhadora tenha conhecimento do que está acontecendo e a classe trabalhadora também saber pressionar, né? E quando a gente fala pressionar de uma forma lógica, democrática, pacífica, mas que seja ouvido, né? E que participe das mobilizações que estão acontecendo em todo o país. E o pessoal não se iluda. Com essa paralisação, já tem o trabalhador perdendo. Sim. Já. Porque vai demorar para resolver. Você está paralisado, são milhões de processos parados. Sim. Então, quer dizer, o trabalhador, você, trabalhador, já está perdendo. Já é perigoso. O que o trabalhador tem que ter em mente, a gente ser de forma bastante efetiva? Nós vivemos num país democrático. Os poderes, eles representam o povo. O poder não representa a vontade deles, ele representa a vontade do povo. É verdade. Então, se o povo, são os trabalhadores, primeira coisa, que é o que está sendo feito aqui, se informar. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Se informar. A partir do momento que ele vai se informar, ele vai ver se isso é bom ou não para ele. Se a maioria achar que isso não é bom para ele, e a maioria são os trabalhadores, se eles acharem que isso não é bom para ele, o que eles têm que fazer? Expressar a sua vontade. Através do que tudo foi dito. Manifestações se unir ao pacíficas, se aproximar do sindicato, aproximar de associações e encorpar isso. Porque se a rua gritar, que aquele velho ditado, a rua gritando, eles escutam. E eles vão ter que obedecer. Porque o trabalhador, ele tem que entender. Eles lá trabalham para o trabalhador. Eles são empregados. Então a gente sabe que não é tão simples assim, mas quando a gente leva essa voz e essa voz chega a eles, eles param e pensam. E então, é dinheiro público. Exatamente. É dinheiro nosso. Dinheiro nosso. Então quem paga tudo ali é nosso. Eu vou levar também uma pequena reflexão assim, de um efeito cascata, de um efeito dominó, que isso pode vir a causar. Digamos que o STF entenda, como bem dito pelo Dr. Pavan, a questão da transferência da competência lá para a Justiça Civil, tratar da energia humana, Justiça Civil. Daí mesmo em caso de fraudes, porque o que se discute na Justiça possivelmente é uma fraude. Tinha que ter sido carteira assinada e contratou via PJ. E daí nesses casos, quem vai definir a forma da contratação é a empresa. Daí a empresa pode pensar assim, não, você eu vou contratar via PJ, você eu vou contratar a carteira assinada. Eu estava fazendo uma entrevista numa rádio, olha só o que a jornalista falou para mim, que uma TV tinha proposto para ela assim, você quer ser contratada via pessoa jurídica ou via carteira de trabalho? Era o trabalhador que escolhia. Daí não pode, gente, porque daí fica a critério. A colega leva uma pressão, é melhor você fazer PJ. Isso. E quem que vai proteger aquela trabalhadora? Vai ter sindicato protegendo ela? Eu não arriscaria. Não queiram vocês, trabalhadores e trabalhadoras, viver sem proteção sindical. Existe alguma forma, vocês vislumbram alguma forma do trabalhador que precisa do trabalho se desvincular dessa questão de pejotização? Por exemplo, vamos supor que a colega ainda tem opção, mas tem muitas empresas por aí que não dão essa. Você vai ser PJ e ponto. Esse é o problema, não tem como. Porque é uma necessidade do trabalhador. Porque a empresa coloca a opção, ou é PJ ou é nada. Pois é. Só aí que ele fica refém. Atualmente, hoje, a gente ainda tinha, ou tem, não sei, estamos vivendo num vale. Num vácuo? Num vácuo, mas a gente ainda tem uma solução.
aquele trabalhador que foi contratado via PJ, que é cobrado o horário dele, que ele não pode se fazer substituir, que ele não tem nem a questão do horário do almoço definido por ele, que recebe um valor fixo por mês de forma rotineira. Então, todos esses são os requisitos do vínculo de emprego, que ele é subordinado, o que é subordinação? É ele receber ordens, ele é subordinado ali, a empresa está mandando nele, né? Então... isso é a consequência. Né? Eu digo na origem. A origem não tem o que fazer. Ele vai entrar como PJ ou não vai ter um emprego. Só que aí vem a consequência, que é essa observação. Nesse caso... Ele não precisa negar. Vai, aceita, trabalha, cumpre o seu horário, o seu contrato... E ao final, ele pode discutir isso, procura um advogado se sentir lesionado, né? Porque ele, a princípio, tinha acordado com a empresa dessa forma. Mas ele acordou sob coação, porque só tinha isso, a opção. Porque daí seria uma fraude. Como se diz, ou eu como ou eu passo fome. Então tem que comer. Só que daí, diante dessa fraude, o que a gente faz hoje? Vai para a Justiça do Trabalho. Aí ele vai discutir. É isso que está sendo discutido. É isso que está sendo discutido. A Justiça do Trabalho manda passivo. Daí agora é o que estão querendo fazer. Se a gente for discutir fraude trabalhista, é essa a questão. Se a gente for discutir fraude trabalhista, era para ser carteira assinada e foi contratado via PJ. Daí, nesse caso, quem vai decidir? É a Justiça Civil? É isso que está sendo discutido. Não é cabível, né? Não é concebível que a Justiça, que é civil, fazer uma questão trabalhista. Sim. E outro ponto, solução. Ano que vem tem eleição. O trabalhador tem que votar em quem? Quem representa ele. Verdade. Não é olhar. Isso a gente vem batendo aqui no tem programa. Que bater. Doutor Pablo, doutora Cristiane, nós estamos batendo sobre. Veja quem são seus candidatos. Porque no final, ele dá o tapinha nas costas, a camiseta e tal. E lá na frente vão cuidar deles e o trabalhador fica abandonado. E cria a pejotização. A pejotização caiu do céu? Pois é. Não caiu. É um negócio projeto de lei. Foi lei. Foi quem eu elegi, quem eu coloquei lá que fez isso. Mas foi quem o trabalhador elegeu? Não. Foi quem a empresa que teria benefício com isso, ele está representando alguém. Todo mundo lá está representando alguém. Verdade. É simples assim. E se a gente for pensar assim, por que está se discutindo isso? Sendo que a Justiça do Trabalho, assim, me perdoe a Justiça Civil, mas a Justiça do Trabalho ela é muito mais efetiva, ela é mais rápida. Mas é porque a origem. Na Justiça do Trabalho a gente está tratando de verbo alimentar, tem que ser rápido, entendeu? Por isso que eu falo. Aí quando você joga para a Justiça Civil, eu tirei da emergência, eu estou tratando da relação contratual. A troca também seria, vamos dizer que pega da Civil para colocar na trabalho. Não vai dar certo também. Não vai. Porque cada um é cada um. Exatamente. Cada um seu quadrado. E tal. Agora, doutor, eu acho que desse tema, o pouco, que olha que eu leio bastante, acompanho, o pouco que eu sei, eu acho que falta essa divulgação do que a senhora acabou de falar aqui. Sim. Tipo, eu marco ponto, eu bato ponto, eu sou PJ e bato ponto. Eu sou PJ e o fiscal fica em cima. Fez isso, fez aquilo. De forma bem simples para o trabalhador ter noção, se eu sou uma empresa que presta serviço para outra empresa, que é o caso da PJ, o que eu tenho que entregar? Resultado. Simples metas, assim. Cumprir metas. Eu tenho que fazer esse celular aqui em 4 dias. Não me interessa, a empresa que está me contratando, ela não precisa, não interessa como eu vou fazer. Eu tenho que fazer uma coisa bem feita e entregar o resultado, entregar. Se eu tenho que estar lá todo dia, obedeço ordens, muda, é um trabalho normal, não é pejotização. Aquele trabalho controlado, sabe? Normal, aquele trabalho que todo mundo está acostumado. É um trabalho normal que foi contratado por fora. Isso. Para sonegar alguma coisa. Essa é a ideia que o trabalhador tem que ter. Se eu tenho total liberdade, não é total liberdade de não entregar os resultados. Se eu tenho total liberdade de negociação, de entregar, de cumprir metas, ok. Isso muito provavelmente é um trabalho de pejotização. Agora, se eu estou lá, eu tenho que responder a um superior, eu tenho que estar lá batendo ponto, eu não posso mandar alguém no meu lugar, eu tenho que ser eu. Então, tudo isso aí muito forte indício de pejotização. O tempo nosso é curto, daria para fazer isso, dar um programa, uma longa-metragem, mas é curto. Sim.
Vamos conversar sobre isso mais para frente. Pode ser? Claro. Então, eu queria, doutora Cristiane, novamente as mulheres primeiro, o seu resumo, uma mensagem final para o trabalhador, depois, doutor Pablo. É um desafio, né? Porque são tantos pontos delicados, mas classe trabalhadora, fiquem atentos ao que está acontecendo a nível nacional, se unam aí aos sindicatos. Você que é industriário, entre em contato com a FIT-AEG, verifique o que você pode fazer para entrar nesse movimento e vamos juntos, também não vamos perder a esperança, mas o conhecimento ele liberta. Então, eu conclamo aí que todos venham tomar conhecimento dessas informações e até, se possível, passar esse vídeo aí para os demais. É importante que a gente venha multiplicar essa informação. Pega o link e esparrama no WhatsApp, nos grupos. Isso. Doutor Pablo. A mensagem que eu dou é que todos os trabalhadores que estão aqui acompanhando já recebem os meus cumprimentos e é esse o caminho. Primeira coisa é buscar informação. Isso é a primeira coisa. Tem que buscar informação e replicar essa informação. E buscar ter efetividade com isso. Como? Expressar a sua voz. Exatamente. Eu tenho que expressar minha voz. E como eu faço isso? Não só nesse momento. Expresso minha voz como? Colocando pessoas também nos poderes legislativos, quando eu vou votar, de forma bem clara, que vote pessoas que comprometidas e que defendam aquilo que eu quero para mim. O que é melhor para mim? É isso. O que é melhor para o país? É isso. Então a gente vive numa democracia e ela tem que ser exercida em sua plenitude. E as pessoas, a primeira coisa para você exercer sua democracia, para exercer a democracia, informação. Informação, porque aí depois eu voto. Eu voto consciente. Gente, eu queria aproveitar também, parabenizar a doutora Cristiane, que é a presidente da AGATRA, Associação Goiana da Advocacia Trabalhista. Então ela sabe do que está falando. Doutor Pablo também é experiente, diretor da AGATRA. E vocês estão de parabéns e conta com a gente aqui para o nosso programa, aqui da FIT-AEG. Perfeito. Muito obrigada. É uma honra, Joãozinho. Obrigado, Joãozinho. Até mais, gente. Um abraço e vamos replicar esse vídeo. Isso aí. Beleza.